Tá? Tem muitos desenhos na palavra de Deus. Você vê que tem um assunto que é mencionado num livro, que é mencionado no outro, depois você junta aquilo tudo, você vê que tem um desenho, uma simetria. Então, isso que eu queria mostrar para os irmãos sobre o plano completo de Deus para os judeus, para os gentios e para a igreja. Então, ali, primeiro ponto que foi mostrado aí. Então, está para os judeus. Repare bem, eu vou mostrar para os judeus, depois eu vou mostrar para os gentios e depois a igreja. E os irmãos vão ver que esses pontos que estão aqui, eles são correspondentes. O primeiro, 7 festas, tabernáculo caído de Davi, areia do mar. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Eles vão aparecer no segundo ponto sobre os gentios e no terceiro ponto sobre a igreja. Não passa só para a gente ter uma ideia do segundo sobre os gentios, está vendo? Então, lá no outro tinha o quê? Se você é bom de cabeça, está lá. O primeiro ponto são as 7 festas de Israel. Ali são 7 parábolas. E o terceiro... Sete igrejas. Então, irmão, veja, isso não é por acaso. Você tem 7 festas, 7 parábolas e 7 igrejas. Então, um relacionado com a igreja, um relacionado com o judeu, outro relacionado com o gentio. Tá? Aí voltando lá no primeiro ponto, dos judeus. Aí vocês vão ver que lá em Atos 15, também foi mencionado o tabernáculo caído de Davi, que é uma expressão que o Espírito Santo usou na boca de Tiago, que era um dos líderes, uma das colunas da igreja de Jerusalém, para se referir à situação do povo de Israel. Está vendo? Porque naquela ocasião, no livro de Atos, ainda não aconteceu a destruição de Jerusalém no templo, mas ele falou profeticamente que quando acontecesse, viesse esse acontecimento, que o Senhor Jesus ele levantaria o tabernáculo caído de Davi, que é uma expressão relacionada com a nação de Israel. Tá? Depois você tem ali, relacionado com os judeus, que o Senhor Deus diz que a descendência de Abraão seria como a areia do mar. Mas você vai descobrir que os outros, dos gentios e da igreja, tem um outro significado. Lá aparece a estrela do céu e o pó da terra. Mas Israel é a areia do mar. E o quarto é que tem 144 mil mencionados em Apocalipse capítulo 7. 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. E depois no Apocalipse você tem 12 tribos e 12 portas, também relacionado com os judeus. E em Mateus 24, versículo 9, você tem a menção das dores de parto. Aí passando para o segundo ponto, que é dos gentios, vamos ver que temos a mesma coisa que foi mencionada ali. Então, o segundo ponto, olha lá, 7 parábolas. Em Atos 15 tem a expressão não somente o tabernáculo caído de Davi, mas os demais homens, está vendo? Que é relacionado com os gentios. Depois você tem o pó da terra, Israel é a areia do mar. Lá diz 144 mil, mas Apocalipse 7 diz uma grande multidão, e esses não são judeus, são gentios. E no Apocalipse 21 fala sobre nações e reis da terra. E Romanos 8 fala sobre dores de parto. Os irmãos estão entendendo que eu, por favor, eu não quero dizer que você não tem condição de acompanhar, mas é muito importante os irmãos vejam esse gráfico que está aqui, que é a mesma coisa que você tem relacionado com a igreja, você tem relacionado com os judeus, você tem relacionado com os gentios. O terceiro ponto, a igreja. Então você tem 7 igrejas, está vendo? Lá em Atos 15 diz: Deus está tirando um povo para o seu nome dentre os gentios, e é a igreja. Está vendo? Depois, o povo de Deus, a igreja, como descendente de Abraão, é chamado de estrela do céu. Não é nem areia do mar e nem é pó da terra. E depois você tem 144 mil em Apocalipse 14. Em Apocalipse 7 você tem 144 mil, mas lá é a nação de Israel. Mas 144 mil de Apocalipse 14 é a igreja, ou os vencedores, melhor dizendo. E depois você tem a cidade noiva, que é o Apocalipse capítulo 21, versículo 2, 9 e 10. Até chama a atenção dos irmãos, depois nós vamos mencionar. Mas irmão, olha, é impressionante como nós lemos a Bíblia de maneira descuidada. Tem irmãos que creem, e eu respeito o ponto de vista desses irmãos, que eles creem que aquela Nova Jerusalém, aquela cidade que é mencionada no Apocalipse, que é uma cidade literal, de pedras preciosas, de pérola, de ouro, lá só não tem prata.
Mas irmão, lá está escrito o seguinte: o anjo disse para o João: vem e mostrar-te quem? Os irmãos lembram? A noiva do Cordeiro. E aí me levou a um alto monte e me mostrou o quê? A nova Jerusalém, que descia do céu, ataviada como noiva para o seu marido. Então, Jesus vai casar com uma cidade de pedra? A noiva dele é uma cidade de pedra preciosa? Então, essa cidade que está ali, pelo menos, não é uma cidade literal. É uma cidade que é formada de gente, de pessoas. Nós poderemos ser essas pedras preciosas se nós permitirmos que o Espírito Santo faça a obra que está fazendo hoje em nos transformar. No livro antigo que o irmão Carlos mencionou aqui sobre a ovelha, mais importante do que a obra, eu tenho um capítulo que eu falo sobre isso. Deus transformou Pedro de barro em pedra. Ele disse: você é Simão, filho de Jonas, mas você será chamado Cefas, quer dizer pedra. Depois Pedro caminhou com o Senhor e descobriu que ele era pedra viva, na primeira carta que ele escreve, na sua primeira epístola. E finalmente, pedra preciosa. Então essa cidade, ela é formada de pedras, mas são pessoas, tá vendo? E o Pedro é um deles, é uma dessas pedras, um dos fundamentos da cidade de Jerusalém. Então vocês vão ver, nós temos aqui um desenho praticamente, 6 pontos que se encaixam relacionados com os judeus, com os gentios e com a igreja. Então esse é um dos gráficos que eu queria mostrar para os irmãos. E agora eu vou pegar um ponto para a gente completar esse restante de tempo que nós temos agora. À tarde nós vamos prosseguir. Mas agora eu queria chamar a atenção dos irmãos para o primeiro ponto dos judeus, que é as 7 festas de Israel. Então essas 7 festas estão relacionadas com a nação de Israel. Quero convidar os irmãos para abrir comigo no livro de Levítico. Levítico capítulo 23. Então, esse é o capítulo que fala sobre as 7 festas de Israel. E se você examinar esse capítulo, você vai descobrir que na verdade são mencionadas 8 festas, mas tem uma que não é chamada de festa, que é o sábado. O sábado era comemorado uma vez por semana, um ano em cada 7, e depois mais um ano em cada 50. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que nós vamos examinar ali. Aí, irmão, por favor, só para depois os irmãos poderem copiar, se os irmãos pudessem tirar agora, só para a gente não desviar a nossa atenção, porque eu não vou falar mais sobre aquele gráfico, eu vou falar só sobre as festas. Tá? Então, o que eu quero mostrar para os irmãos aqui, para os irmãos verem aonde nós estamos vivendo hoje, em que no relógio de Deus, onde é que nós estamos hoje? Os irmãos vão ver que Deus determinou que essas festas de Israel, elas teriam cumprimento na história do povo de Israel. E nós podemos dizer, 4 festas já se cumpriram com certeza. Uma pode estar tendo cumprimento hoje. Agora olha só, irmão, cuidado para você não se envolver com o movimento que existe hoje de levar as pessoas para Israel. Está havendo uma mistura, e Jesus deixou bem claro que não se põe remendo de pano novo e vestido velho. Judaísmo é judaísmo, Israel é Israel, igreja é igreja, gentio é gentio. Não misture isso, porque Deus separou e não tem como. Não vá para Israel para comemorar a festa dos tabernáculos, que ainda não teve cumprimento, só no milênio que ela vai ser cumprida essa festa. Não vá para Israel para celebrar a festa da expiação, porque não teve cumprimento. Não leve para a sua igreja shofar para você tocar, porque isso não tem nada a ver com a igreja, irmão. Isso é judaísmo, é o povo judeu, é o povo de Deus da terra. Você não tem que colocar a bandeira de Israel dentro do seu salão de culto.
Está vendo? Igreja, irmão, é igreja, é separado. Deus tem uma bênção para o judeu? Tem. Deus tem uma bênção para o gentio? Tem. Mas igreja é igreja. É por isso que ele falou: a descendência de Abraão é como a areia do mar, é como o pó da terra, como estrela do céu. Por que ele falou isso, irmão? Porque Israel é areia. E o que é areia, irmão? Você pega aquele montinho de coisa na sua mão assim, que força que tem aquilo? O que é areia? Que força que a areia tem? Nada. Nós falamos até de construir castelos na areia, não é isso? Vem um monte de água que derruba o castelo. Mas, irmão, o mar é muito maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Mas ele só pode ir até a areia e voltar. Não é assim? Porque está escrito a palavra que Deus disse: até aqui virás e daqui não passarás. O que é o mar na Bíblia, irmãos? Os gentios, as nações, os inimigos de Israel. E Deus falou: você pode vir até a areia, mas você não pode entrar na terra. É isso, irmão? Está lá, pode. Olha no mapa, irmão, o tamanho de Israel, você não vai acreditar. Os territórios hoje, o território físico dos árabes hoje é 640 vezes maior do que o território de Israel. Israel, irmão, é uma pintinha assim, ó, no mapa. E aí os mares, os gentios, as nações estão tentando invadir, mas Deus disse: vem até aqui só. Aqui você não pode passar. Está vendo? Mas quem é o pó da terra, irmão? São os descendentes de Ismael. Está vendo? Os árabes. São descendentes de Abraão? São descendentes de Abraão, sim, senhor. E assim como Jacó teve 12 filhos, Ismael também teve 12 filhos. Irmão, Deus é fiel, irmão. Nós desequilibramos. Nós achamos que Deus não tem bênção para os árabes. Tem, sim, senhor. Ele tem bênção para os árabes. Desde aquele dia que Sara tocou a escrava dela da casa, porque quando ela viu que a Agar tinha dado um filho para o Abraão amou aquela criança. E aí Sara começou a ser desprezada, e ela falou: eu não vou suportar isso. E aí falou com o Abraão: manda embora essa escrava. E o Abraão doeu o coração dele. Ele falou: puxa, como é que eu vou mandar embora meu filho? É filho dele, sangue dele. Aí os irmãos dela, ela sai de casa com aquele neném, e depois de andar pelo deserto, para onde que ela ia, aquela coitada? Então ela colocou o neném debaixo de um arbusto e ficou ali esperando que ele morresse. E aí a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor apareceu para Agar. Irmão, o Senhor Jesus apareceu para aquela mulher. Porque, irmãos, Deus tem uma bênção também para o povo árabe. Ele tem uma bênção para eles. Então, irmão, sabe, o coração de Deus é muito grande, é muito maior do que nós podemos imaginar. E aqui a palavra de Deus está dizendo que o Senhor vai tratar com Israel, e ele vai celebrar 7 festas. Mas, irmão, isso é Israel. Quando chegar a última festa do tabernáculo, aí sim, não somente os judeus, mas também os gentios e a igreja de Deus, todo mundo vai participar. Está vendo? Porque a festa dos tabernáculos é exatamente a comemoração do milênio. Os irmãos lembram? Festa dos tabernáculos, quando Deus falou no Velho Testamento também sobre o ano do jubileu. Ô irmão, aquilo toca meu coração. Quando eu leio ali o Senhor dizendo: depois de passar 50 anos, todas as pessoas têm que voltar para a sua propriedade original. O que Deus queria ensinar com isso, irmão? É muito maior do que a gente pode imaginar. Um membro de Israel, o que ele fazia? Ele ganhou um pedaço de terra que foi dado lá na época do Josué, mas coitado, ele não sabia administrar, e aí arrendou a terra dele, e daí não conseguiu pagar, e acabou que ele vendeu a terra e perdeu a terra. Mas Deus disse: só 50 anos, depois de 50 anos, você comprou a terra, você tem que sair, e o morador original tem que voltar. O que é isso, irmãos? É que Deus está dizendo, quando chegar no final, Ele tem algo original para todas as pessoas, algo muito grande, irmão, na época do milênio. Está vendo? E aí, irmãos, Deus começa a trabalhar com essa nação de Israel, preparou a nação de Israel, e aí eles comemoravam todo sábado. Uma vez por semana eles guardavam um dia, e cada 7 eles guardavam um ano, e depois em cada 50 eles guardavam mais um ano. Aí imagina, os irmãos, quando chegava lá no ano 49, o que é o ano 49? 7 vezes 7. Então nós somos bons de matemática, hein? Já viu? A turma ainda está afiada, né? Então 49 era um ano que descansava, mas os 50 também era, porque é o ano do jubileu. E aí, irmão, 2 anos sem trabalhar, e depois mais um terceiro que eles iam plantar para depois colher. Então quando chegava, irmão, no 6º ano, 48, Deus dava a bênção para 3 anos para eles. Eles plantavam e colhiam 3 anos.
Mas aí, irmão, sabe por que o povo de Israel foi levado 70 anos para o cativeiro da Babilônia? Está escrito no livro de Zacarias, que Deus falou: eu mandei vocês dar descanso para a terra, um dia na semana, um ano em cada 7, e mais um ano em cada 50, mas vocês não obedeceram, vocês trabalharam o tempo todinho, e não deram descanso para a terra. Deus anotou todos os dias da semana, todos os anos, e somou e disse: vocês estão me devendo 70 anos. Exatamente isso. Olha, irmão, isso é tão importante que eu acho que eu não tenho como, né? Não desmarque o Levítico 23, mas deixa eu ler para você ver que eu estou falando a verdade. No 2 Crônicas, 2 Crônicas, último capítulo. Segunda Crônicas, capítulo 36. Acharam? 36, versículo, vamos ler a partir do 19. Nabucodonosor veio com o exército dele queimar a casa de Deus, derribar os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Irmão, para mim não tem a menor dúvida, Deus somou todos aqueles dias e anos que eles não deram descanso para a terra, e falou: agora vocês estão me devendo 70, agora vocês vão sair da terra, e a terra vai descansar 70 anos. E aí, irmão, o povo de Israel foi levado para Babilônia, e lá passaram 70 anos, até que um dia eles vão retornar. Então, irmãos, olha só, Deus está trabalhando com a nação de Israel, né? Eu tenho outro gráfico para mostrar para os irmãos depois, que Deus separou para tratar com Israel 4 períodos de 490 anos, exatamente 490 anos. O primeiro, segundo, terceiro, nós estamos no quarto hoje. Lembra? 70 semanas de Daniel. O que é 70 semanas? É 70 vezes 7. Porque a semana tem 7 dias. Na verdade, no hebraico não está escrito 70 semanas, é 70 setes. Dá 490. Aí diz: 62 semanas passaram e mais 7, ou seja, 69. Está faltando uma, que é os 7 anos que Israel vai fazer um pacto com um indivíduo que vai aparecer aí, um pacto de 7 anos. Esse pacto vai ser rompido no meio, 3 anos e meio, e aí aparece o anticristo. Então, irmão, Deus está trabalhando com esse povo de uma maneira programada, sabe, calculada. Ele sabe o que queria acontecer, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Para Deus não tem surpresa, tá vendo? Mas então, irmão, olha só, ele começa com o primeiro, que não é uma festa, o sábado. A primeira festa que Israel experimentou e que teve cumprimento já na história para nós, qual é? Quem sabe? A festa da Páscoa, tá vendo? E nós sabemos, pela palavra de Deus, pela boca de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, que diz: Cristo é a nossa Páscoa, e ele foi imolado. Então nós sabemos que Cristo é aquele cordeiro pascual. Então, irmão, essa festa eles comemoravam, né, todo ano. Israel comemorava todo ano, naquele mês determinado por Deus, no dia 14, né, 14, se eu não me engano, de Nisan, não me lembro exatamente se o mês é isso mesmo, de Nisan, né? É mais ou menos volta do mês de abril. É de Abib, é Abib, ok, eu realmente não. Aos dois, ok, irmão. Sabe, é a mesma coisa, ok, obrigado. Então, irmão, Deus está levando o povo dele primeiro a experimentar as festas na prática. Cada vez que eles realizavam aquelas festas, uma verdade espiritual era transmitida para eles, e eles tinham que ganhar aquilo. É por isso que quando Jesus veio, João Batista pode chegar e falar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por causa daquele cordeiro que era oferecido todo ano na festa da Páscoa, ok? Então, irmão, a festa da Páscoa já teve cumprimento, tá? A primeira. A segunda, está escrito aqui, ó, capítulo 23, versículo 4, não é isso? Está escrito aí? São estas festas fixas do Senhor. Os irmãos viram que o sábado ficou para trás? Repararam? O sábado está no versículo 3, mas aqui no 4 é que ele vai mencionar: essas são as festas fixas do Senhor, tá? Então a partir daqui é que você vai ter 7 festas, ok? Muito bem, então a primeira é a festa da Páscoa.
você vai reparar que não foi mencionada aqui a festa segunda, que é a festa dos pães asmos. Está vendo? Mas ela está aí, ó. Olha só. Verso 5: no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias depois deste, é a festa dos pães asmos. Ela foi juntada aqui, meus irmãos. Quando chega no Novo Testamento, nos Evangelhos, essas duas festas são chamadas como se fosse uma só. Está vendo? Elas são misturadas, mas na verdade são duas, ok? Então uma é a festa da Páscoa, a outra é a festa dos pães asmos. Irmão, o que é festa dos pães asmos? Vamos ler o que Paulo falou. 1 Coríntios, capítulo 5. Irmão, eu estou consciente, né, porque alguns irmãos já até falaram comigo. Eu estou consciente que para alguns irmãos eu sei que é muita informação, né, ao mesmo tempo. E eu realmente não sou a pessoa que prego esmiuçando, sabe, os detalhes. Eu não sei fazer muito isso não. Quem sabe fazer isso é o irmão Christian Schein. Ele é especialista nisso. Aquilo que eu prego com um dia, o irmão Christian precisa de uma semana, porque eu falo muito rápido e eu dou a visão geral para os irmãos. Ele não, ele vai nos detalhes. Ele vai, sabe, quando você chega no final você não tem mais nada para perguntar. Comigo não, tem um monte de pergunta para fazer. Então eu estou sabendo dessa dificuldade. Mas como a gente está gravando, né, está filmando aqui para os irmãos, então depois você vai ter tempo para poder voltar, ouvir. Chama-se ruminar. Voltar a palavra outra vez para você meditar nela, ok? Muito bem. Acharam 1 Coríntios 5? Verso 7: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Irmão, está vendo? Ele mencionou duas festas aqui, ó. Lançar fora o velho fermento, está vendo? Porque é a festa dos pães asmos, pão asmo que não tem fermento, está vendo? E que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Agora, irmão, veja só. Essas festas todas, elas têm cumprimento na vida de Jesus. Está vendo? Ele é o Cordeiro Pascual, mas também ele é a festa dos pães sem fermento. Só que, irmão, na vida de Jesus, a festa dos pães asmos veio antes da Páscoa. Está vendo? Porque ele tem que provar primeiro que na vida dele não tem fermento. Irmão, e não se engane, viu, irmão? Em toda a Bíblia, fermento é negativo. Nem nas parábolas de Mateus 13, que nós vimos aqui, né? As parábolas de Mateus 13, as 7 parábolas, nem lá quando diz a parábola do fermento, que o reino dos céus é como o fermento que a mulher escondeu em 3 medidas de farinha, e vai levedar tudo, até que toda a massa fique levedada, que isso aí é o evangelho. Não, irmão, não tem nada disso. Fermento na Bíblia é negativo. É fermento dos fariseus, é fermento dos fariseus, é fermento dos saduceus, é fermento de Herodes, é o fermento do rapaz que estava adulterando com a madrasta em 1 Coríntios, é o fermento da doutrina errada de Gálatas. Fermento é errado em todo sentido, não tem um lugar que ele é positivo. Então Jesus, para que ele pudesse morrer na cruz, para que ele fosse o cordeiro sem mancha, sem mácula, santo e irrepreensível, primeiro ele tem que provar que na vida dele não tem fermento. Tá bem, irmão? Você já reparou como nós somos descuidados hoje? Você já viu quantos irmãos na igreja, quantas igrejas hoje, quantas denominações que celebram a ceia do Senhor, que fala da vida do Senhor, né? Como aquele que é a festa dos pães asmos. Você já viu quantos irmãos que celebram a festa com pão de sal, pão fermentado? Não faz mal nenhum para a gente, não, porque aquilo ali é pão mesmo. Mas, irmão, ele diz que essa festa da Páscoa, você comemora, é uma festa sem fermento. Então nós deveríamos ter o cuidado de pelo menos fazer um pão sem fermento, porque aquele pão que está ali, ele representa duas coisas. Ele representa o corpo de Jesus que foi pregado na cruz, mas também representa a igreja. Infelizmente, os pregadores, quando vão celebrar a ceia do Senhor, eles só lêem 1 Coríntios 11, nunca lê 1 Coríntios 10. Nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo. O cálice que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo?
Então, irmão, em 1 Coríntios 10, o pão representa a igreja. Em 1 Coríntios 11, é o corpo de Jesus que foi pregado na cruz. Então, irmão, Jesus primeiro, ele tem que provar que ele não tem pecado. Por isso que no Evangelho de João está escrito: quem de vós me aponta pecado? Porque ele está provando que ele é a festa dos pães asmos. Mas agora, irmão, na nossa vida, nós vamos ter que primeiro passar pela Páscoa. Primeiro Jesus tem que entrar na nossa vida como Salvador. E agora ele vai nos dar condição de andar como pão sem fermento. Está vendo? Que isso aqui já explica para os irmãos mais ou menos que eu não estou dizendo do Jacó. O Jacó era pão com fermento. Deus não quer fermento na vida de ninguém. Ele vai nos purificar, ele vai nos livrar disso. Está vendo? O fermento da nossa vida tem que ser tirado, ele tem que ser inutilizado. Isso vai acontecer na nossa vida. Então estamos falando aqui das festas relacionadas com Jesus. Ele veio, viveu como pães asmos, ele não tem pecado, ele não tem erro, não desobedeceu, ele é o Filho de Deus, ele é o justo, ele é o único que não tem pecado. Agora ele vai para a cruz e dá a vida dele como Cordeiro Imaculado de Deus. É a festa da Páscoa. E aí então vem a terceira, que está em 1 Coríntios capítulo 15, que é a festa das primícias. Está aí no versículo 9. Ok? Então vou ler com os irmãos os detalhes, porque não é o propósito agora de explicar o que é cada festa. Vamos ver que festa é essa. 1 Coríntios 15. Oi? 20. Isso, obrigado, irmão. 15 e 20, né? Ele diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Está vendo, irmão? Então, esse é o cumprimento da festa das primícias, né? Quando fazia a plantação, né? Se plantava lá o trigo ou a cevada, e aí então os primeiros frutos que amadureciam, que colhiam, que amadureciam primeiro, chamado primeiros frutos ou primícias, eles eram colhidos e levados, apresentados para o sacerdote no templo. Então essa é a figura de Jesus quando ele ressuscitou. E é tanto figura, irmão, que lá no Evangelho de Mateus, que é o único que menciona, quando Jesus ressuscitou no domingo, corpos de santos que dormiam se levantaram também da sepultura, entraram na cidade santa e foram vistos por muitos. Eu espero ter tempo para falar para os irmãos sobre esse assunto, né? Daquelas pessoas que ressuscitaram naquele dia, dentro da nossa comunhão aqui esses dias ainda, né? Os irmãos vão ver que coisa tremenda que foi. Muito bem, essa é a terceira. Pães asmos na vida de Jesus, Páscoa e depois primícias. Na nossa experiência, Páscoa, pães asmos e depois as primícias. Está vendo, irmão? Olha só, irmão, primícias representa a ressurreição. Se nós não passarmos pelo processo de tratamento de Deus na nossa vida com respeito ao fermento, dificilmente nós vamos ter o poder da ressurreição. Por isso que Paulo falou na carta aos Filipenses, ele disse assim: para conhecê-lo e experimentar o poder da sua ressurreição, sendo conformado com ele na sua morte e participando da comunhão dos seus sofrimentos. Então a ordem é inversa, porque ninguém pode ter ressurreição se não morrer. Você já viu um vivo ressuscitar? Eu nunca vi. Os irmãos entenderam o que eu perguntei? Você já viu um vivo ressuscitar? Não, né? A pessoa para ressuscitar tem que estar morto. Então, Paulo queria dizer o seguinte: primeiro, eu tenho que participar, eu tenho que ter comunhão com os sofrimentos de Cristo. Segundo, eu tenho que ser conformado com Ele na sua morte. Então, essa morte de Cristo é como se fosse uma forma, sabe? Igual a forma de fazer bolo. Você coloca a massa ali dentro e ela vai tomar o formato daquela forma. O bolo vai sair no formato, é um coração, vai sair um coração. Então Deus tem uma forma para nós, que é a morte de Cristo. E o Espírito Santo vai nos comprimir nessa forma. Nós temos que ser conformados na morte dele. Se nós experimentarmos isso, que é relacionado com os pães asmos, aí então nós vamos experimentar o poder da ressurreição. Por isso, irmão, muito cristão hoje, ele não sabe o que é essa vida, que é esse poder de ressurreição. Porque o velho não é tratado. Está vendo? E para tratar esse velho dói.
Quando hoje nós passamos por algum problema, alguma provação, tudo para nós é demônio. Começou a sofrer, né? Deus não quer que crente sofre, quer sim. Ele quer que sofra sim. A palavra de Deus diz claramente que nós vamos passar por sofrimento. Tiago diz: meus irmãos, tendo por motivo grande alegria, quando você ganhar na Mega Sena. Oh, não. É isso que está escrito lá, irmão? Diz: meus irmãos, ele está falando para crente, tende por motivo de grande alegria quando passares. Nenhuma só não, irmão, várias. Ele diz: por quê? Porque a aprovação, ela produz perseverança. Está vendo? Você aprende a ficar firme debaixo de luta, de problema, você continua. Você tem um alvo na frente e fala: não, vou caminhar. E vou, né, olhando para o alvo. Paulo diz: esquecendo as coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, irmão, a aprovação é necessária. Está vendo? Então nós temos que passar. O Senhor tem que quebrar a gente. Se nós não formos quebrados, nosso eu não for quebrado, nossa alma não for quebrada, se os pecados não forem tratados na nossa vida, nós não podemos ter poder. Não adianta. Há um irmão que conta o seguinte: que um dia um pregador estava pregando numa praça, e no meio do auditório, ocultamente, tinha aquele indivíduo que nós não gostamos dele. Ele estava lá no meio. Você sabe quem que eu estou falando, né? O próprio, né? O adversário. E aí o pregador está pregando lá, né? Grande força, limpando o suor, que aquele suor descia por todos os lados, né? Com o lenço na mão e a Bíblia no outro. E aquele indivíduo está no meio lá e falou assim: pode pregar à vontade, meu filho, eu sei que quando você sai daí, você está do meu lado. Entendeu, irmão? Naquele momento ele está pregando ali, está tudo bem, mas quando ele sai dali, ele falou: você está do meu lado, você pratica isso, pratica aquilo, não vou nem preocupar, pode pregar à vontade, não tem resultado nenhum. Bom, lamentável, mas é verdade? É verdade. Então, irmão, Deus tem que tratar na nossa vida, tá? Então veja, a nação de Israel, Jesus veio e cumpriu a festa da Páscoa, ele cumpriu a festa dos pães asmos durante a vida dele, né? E depois ele morreu, ressuscitou, cumpriu a festa das primícias. E aí vem a seguinte, irmão, está no versículo 15, que é a festa de... Como é que está escrito aí, irmão? Você está me acompanhando? Levítico 23, verso 15. Qual a festa que está aí, irmão? Não ouvi. Está fraco, hein, irmão? Acho que é por causa do almoço. Está chegando a hora do almoço, irmão. Olha, irmão, vem a festa de Pentecostes. Hoje, irmão, quando nós falamos em Pentecostes hoje, as pessoas nem imaginam o que é Pentecostes. Pentecostes para muita gente é falar em línguas. Não é isso, irmão. Pentecostes é o nascimento da igreja. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo juntou aqueles discípulos que estavam lá no cenáculo. Os irmãos lembram? Quando Jesus partiu do Monte das Oliveiras, 10 dias antes, Paulo disse que havia 500 irmãos. Mas aí agora o pessoal foi orar. Quando fala em oração, mas desaparece a maioria. Não é assim? Domingo a igreja está lotada, está cheio o auditório, né? Aí terça-feira, vai lá para você ver. Quantos membros tem na sua igreja, irmão? Tem 500, irmão. Puxa, que maravilha. E na terça-feira na reunião de oração? 10, 15, 20. Não é assim, irmão? Em todo lugar. O nível espiritual de um grupo de irmãos é na reunião de oração, irmão. É ali, não é no domingo. Domingo está todo mundo com a bandeja vazia lá, para receber a pregação, os cânticos, mas com a bandeja vazia. A reunião de oração é diferente. Aí, irmão, quando chegou no dia de Pentecoste, tinha 120, 380 estava não sei aonde. Quando ele partiu era 500, mas agora é 120. E aí, irmão, no dia de Pentecoste, repara bem, o que aconteceu? O Espírito Santo juntou aqueles 120 e os batizou, formando um corpo. Está vendo, irmão? Então, irmão, a ênfase de capítulo 2 de Atos, irmão, não é batismo no Espírito Santo para falar em línguas, essa não, isso é extra. E outra coisa, deixa eu soltar uma dinamite aqui para vocês. Essa é dinamite mesmo. E já quando eu acabar de falar, Carlos, me faça sair pela porta do fundo. Não quer nem passar na porta da frente ali. Olha, irmão,
foi espalhado, pregado pelo mundo inteiro hoje, que a festa, o Pentecostes, quando os discípulos falaram 120, se levantaram e pregaram para aquelas pessoas, falaram em línguas, irmãos sabem, falaram idiomas conhecidos. Lá no Pentecostes não foi a língua estranha, que alguns acreditam lá de 1 Coríntios 14, não, lá eles falaram a língua de 16 nações que estavam presentes. Está certo isso ou não está? Como nós os ouvimos falar na nossa própria língua em que nascemos. E aí, irmão, disseram que o Pentecoste é o cumprimento da profecia de Joel. Mas, irmão, lá em Joel não tem língua. Lá em Joel tem sonho e visão, mas língua não tem. E lá em Joel diz que o sol vai escurecer e a lua transforma em sangue. Isso aconteceu naquele dia? Aconteceu, irmão? Então não se cumpriu, irmão. Está vendo? Mas alguém disse, irmão, mas está escrito lá, isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Irmão, tradução errada. Isso é aquilo que o profeta Joel falou, é da mesma natureza, mas não é o cumprimento, irmão, porque não teve, a lua não se transformou em sangue. Agora, leia quando chegar o grande e terrível dia do Senhor. Aí sim, irmão. Irmão, ainda vai chegar o dia em que Deus vai derramar o Espírito Santo sobre toda a carne, mas vai ser na época do milênio, irmão. Eu não estou dizendo para os irmãos que o Espírito Santo não desce sobre as pessoas, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que aquele cumprimento ali, aquilo que aconteceu, não é o cumprimento do Joel. O Joel ainda aguarda o cumprimento, aquilo ali é da mesma natureza. Pedro está dizendo, irmão, isso é daquilo que é parecido com aquilo que o Joel falou, mas ainda não é, irmão, porque teria que ter tudo, e não poderia ter língua, porque lá no Joel não tem escrito língua. Então, irmãos, no dia de Pentecostes, o que aconteceu, veja só, a palavra de Deus, ela explica a si mesma. O melhor comentário que você tem para a palavra de Deus, né? Abra comigo aí, se você puder, 1 Coríntios capítulo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Agora escuta só, irmão, a interpretação do próprio Espírito Santo de Deus do que é o batismo que aconteceu naquele dia. Pois em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Irmão, entendeu? Então, irmão, não estou negando que não tem uma experiência de enchimento do Espírito, mas lá no Pentecostes, irmão, está escrito aqui, é que todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Então, irmão, naquele dia, o Senhor Jesus pegou aqueles 120 e os batizou, e ali nasceu, irmão, a igreja na cidade de Jerusalém. Irmão, você sabe como é que uma igreja nasce numa cidade? Hoje nós temos um ensinamento que tem um irmão que usou outro dia a expressão para mim, que estava montando uma igreja. Eu falei, irmão, como é que é o negócio? Você está montando uma igreja? Irmão, eu nunca vi você montar um corpo. Você pode montar um corpo, mas eu disse IML. Lá no IML você pode. Pega o braço de um defunto, a perna do outro, a cabeça do outro, você monta aquele, mas aquele é defunto. Irmão, a igreja nasce. A igreja não é uma organização, a igreja é um organismo. É o corpo de Cristo. Por isso, irmão, onde você tiver duas pessoas que converteram o Senhor Jesus, a igreja nasceu naquele lugar. Está vendo, irmão? Esse é o ensinamento da palavra de Deus. Você não pode organizar a igreja. Hoje nós temos ponto de pregação, nós temos ponto de pregação, depois congregação, e aí quando o pessoal já está conseguindo contribuir para poder pagar o pastor, aí organizamos a igreja. Irmão, quando duas pessoas se convertem, a igreja nasceu naquele local. Então nós vivemos uma situação, irmãos, totalmente estranha, a palavra de Deus, totalmente estranha. Você já pensou? O irmão Carlos tem 2 filhos, não é isso?
E aí agora vamos dizer que ele resolve aparecer um terceiro, não sei, ele ficou com a cara meio fechada ali, não gostou muito. A mulher gostou, mas ele ficou com a cara fechada. Aí vamos dizer que Deus desse um terceiro filho para ele. O nenê já nasceu, já saiu do hospital, agora eles vão para casa, aí chega lá, põe o neném em cima da cama e aí vai ter uma votação agora. Márcia, Carlos, João Marcos e a Larissa. E agora vamos ter uma votação. Vocês aceitam que esse neném seja membro da família? Você já viu isso, irmão? Quando é que o neném passou a ser da família? Quando ele foi gerado, irmão. Aí eu estou aqui pregando o evangelho. Ô meu amigo, você que está ouvindo aí a palavra de Deus, se você crê no Senhor Jesus, será salvo. Eu pergunto, aquela pessoa é salva naquela hora? Que ele levanta a mão dizendo, eu quero, irmão. O Espírito Santo salva ele ali ou não, irmão? Salva ou não, irmão, por favor? Mas agora você tem que fazer uma outra reunião para saber se ele pode ser membro da família. Mas você está negando que ele nasceu de novo? Ô, cara de boca. Ah, irmão, me pedir falar 3 dias, um perigo, viu? Nossa, um dia só é bastante. A irmã veio aqui me dar uma coragem. Falei, não, irmão, tem que levantar e tem que falar mesmo. Solta aí, né? Solta as pedradas no povo. Então eu estou obedecendo a irmã. Se você depois, eu dou o nome para vocês. Quem é? É ela que mandou eu falar. Então, irmão, a gente fala isso, não é para ofender ninguém, entendeu? Não é para ofender ninguém. Eu me lembro do irmão lá em Belo Horizonte, que trabalha com criacionismo, o irmão Cristiano. Ele me contou que foi convidado para ir para um país da África, né? E às vezes nós jogamos pedras, sabe? Porque tipo, eu tenho uma posição, eu tenho uma visão, não é? Eu estou nesse lugar aqui, né? Porque Deus me revelou isso. E aí nós começamos a desprezar os demais. Irmão, isso não pode acontecer. Não pode acontecer, né? Irmão é irmão e ponto final. Você sabe quem é um cristão maduro? É aquela pessoa que consegue viver com um cristão que é um irmão que é chato. Porque tem irmão que é chato, sabe? Tem irmão que eu te contar, é brincadeira. Eu não sei se eu sou assim, talvez eu seja, sabe? Mas irmão, aquele irmão maduro é aquele irmão que fala, essa pessoa é meu irmão. A vida de Jesus. Você já viu alguém? Você já viu coisa mais feia do que neném quando nasce? Neném sai, aparece todo machucado, mas junta todo mundo e volta. Oh, gracinha, meu Deus. É teu narizinho do pai, a orelha da mãe, e o pé do avô, e não sei o que. Então chega lá e fala, nossa, meu pai. Como diz o outro lá que levou para o padre batizar e falou, olha, se não miar dentro de 7 dias, você traz que eu batizo. Se não miar, que era tão feio. Que não sabia se era gente realmente. Então, irmão, mas irmão, sabe o que acontece? É que a vida, né? Tinha um irmão nosso aí em Belo Horizonte que era muito covarde. Ele falava, irmão Deus, esse menino meu quando nasceu, mas era feio. Mas era feio. Ô irmão, faça assim não, coitado. Não, era feio. Olha, eu fiquei até assustado na hora que eu cheguei lá, porque eu fui ver o... Mas irmão, não existe criança feia. Sabe por quê? Porque a vida que está dentro aqui é a mesma que está lá. E caia na besteira, alguém já fala, mas que menino feio. Fala para você ver. É falar e sair correndo pelo hospital, que vão te pegar. Principalmente as avós. Né? Fala, meu filho, fala mal dos netinhos, a coisa pega fogo. Então, irmão, isso que eu estou falando aqui, irmão, é só para dizer para você o seguinte, olha, irmão, tem gente servindo a Deus, tem obreiro aí que é malandro, que é safado, que está tirando dinheiro do povo, que é uma vergonha, uma barbaridade, tem, mas tem gente consagrada, irmão. Tem irmãos dedicados, que amam o Senhor, sabe? Ainda tem irmão aí hoje, que para ele comprar um litro de leite para os filhos é uma dificuldade, mas ele é incapaz de levantar para pregar para os irmãos, dizendo, irmão, você tem que contribuir, ele não fala, ele carrega a cruz dele sozinho ali. E aí esse irmão contou que foi para um país da África, e alguém falou com ele, foi, irmão Cristiano, lá não tem restaurante na beira da estrada, para onde você vai não tem, você vai ter que descer e ir lá no matinho, sabe, quando você quiser, né, resolver seus problemas, né, e também não tem comida, não tem água, então leva uma sacola que você puder com o máximo de água, de biscoitinho, de bolacha, para você não passar fome.
E aí foram viajar numa Kombi. E ali dentro daquela Kombi tinha um pastor negro, lá da África. E aí, passou algumas horas, irmão Cristiano tirou aquele pacote de biscoito e comeu e deu para todos. E aquele irmão negro pegou um biscoitinho e segurou na mão, levou na boca e não comeu. E aí conversou, o irmão viu quando ele levou a mão no bolso do paletó e guardou. Mais 2 horas o irmão deu vontade de comer outra vez, outra rodada de biscoito. O irmão pastor negro fez a mesma coisa, guardou no bolso do paletó. Na terceira vez o irmão não aguentou. Quando pararam ali, né, para aliviar um pouco do calor e tal, ele chamou o pastor no canto e falou: irmão, me desculpe, eu não quero te cobrar nada, mas eu não estou entendendo, irmão, nós estamos viajando há horas e horas e horas sem comer nada, e eu te dei o biscoito aqui para aliviar um pouquinho, e eu vi que o irmão não comeu, você guardou no bolso do paletó. As lágrimas desceram do rosto daquele pastor. Ele disse: eu estou guardando para as crianças em casa, estou guardando para os filhos, irmão. Poxa, ele quase se montou, ele quase subiu. Ele falou: olha o coração desse homem, não tem um biscoito para levar para os filhos, e quando ele tem para comer, ele não come, ele guarda no bolso. Irmão, esse homem, eu tenho que limpar o sapato dele, eu tenho que ajoelhar e engraxar o sapato dele. Quem sou eu? Meu tempo acabou, irmãos. Passou 12h32. Eu estou devendo 2 minutos já. Deixa eu só concluir dizendo para os irmãos: essas 4 festas, pães asmos na vida de Jesus, Páscoa, primícias e Pentecostes, já teve cumprimento. E aí os irmãos vão ver, se você leu esse capítulo, você vai notar que entre a 4ª festa e a 5ª há um período maior durante o ano. Está vendo? É um período maior. O que o Espírito Santo quis indicar para nós? É que haveria um período muito longo entre a 4ª festa, que é Pentecoste, e a próxima, que é a festa das trombetas. Está vendo, irmão? Então há um longo período, chegando aí aproximadamente quase 2000 anos, em que o povo de Israel ficou totalmente apagado. Mas agora, irmão, nós não sabemos se em 1948 a trombeta começou a ser tocada. E os irmãos lembram as trombetas lá do Velho Testamento? 2 trombetas de prata é para juntar o povo, para congregar o povo de Deus e para preparar para a batalha. Irmão, a trombeta está sendo tocada. Eu creio que nós estamos no processo do cumprimento dessa festa das trombetas. E aí, irmão, o povo de Israel está sendo juntado lá em Israel, estão sendo convidados de toda parte. Há um irmão que diz: você tem explicação para a guerra dos Estados Unidos com o Afeganistão? Cadê o Bin Laden, irmão? Cadê o Bin Laden? Você acha que a inteligência de Israel e a inteligência da Inglaterra, a inteligência dos Estados Unidos não pode pegar esse indivíduo? Mas é claro que pode. E alguém perguntou: como é que você explica Estados Unidos bombardear o Afeganistão? Eles podem acabar com aquilo lá, irmão, num estalar de dedos. Mas o irmão que conhece a palavra de Deus, irmão, conhece a situação de Israel, e disse assim: Deus está permitindo que as bombas sejam jogadas lá, para que as 10 tribos de Israel que estão escondidas lá, voltem para a terra deles. Irmão, essa é a razão que está acontecendo lá. A preocupação de Deus não é Bin Laden, é para que o povo dele volte para a terra. Então, irmão, se isso é verdade, nós estamos no cumprimento da festa das trombetas. E aí, de tarde nós vamos continuar, para falar para os irmãos. E o que vem em seguida, irmão? É o arrependimento de Israel. Aí, irmão, você vê quão próximo nós estamos. Para Israel arrepender, sabe o que vem? O arrebatamento da igreja, o período dos 7 anos, no final dos 7 anos, aí eles vão se arrepender, porque vão descobrir que Jesus é o Messias deles. Então, irmão, nós estamos aí, a coisa tudo indica que nós estamos na boquinha de acontecer coisas grandes, maravilhosas, que nós deveríamos aguardar com muita ansiedade, com muita alegria, mas prepare-se. Vigiai, porque não sabeis o dia e em que há de vir o Filho do Homem. Bom, se é para vigiar, é porque você pode perder. Então não se engane, dizer não, todo mundo vai ser arrebatado. Não, não, não. Se todo mundo vai ser arrebatado, Jesus falou uma besteira, não precisa vigiar. Mas se ele falou vigiai, ele falou para os discípulos, é porque nós podemos perder. Então, irmão, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos acertar nossa vida com o Senhor e caminhar com Ele, estar preparado
para que aquele dia não nos apanhe de surpresa. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.